Boa noite. Boa noite. Argentina e Brasil expõem divergências entre os presidentes no encontro do Mercosul. Javier Milei critica restrições impostas pelo bloco. Lula afirma que a União protege os países integrantes. E depois visita a ex-presidente e adversária de Milei, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar. Uma campanha na internet com ataques ao Congresso provoca preocupação e apelos por moderação. Brasileiras se alistam nas Forças Armadas numa disputa de 23 candidatas por vaga. Nos Estados Unidos, deputados aprovam definitivamente o projeto de Donald Trump que muda impostos e corta serviços sociais. E os nossos repórteres mostram como estão o Palmeiras, o Fluminense e os adversários deles para os jogos de amanhã pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Agora, no Jornal Nacional. Quatorze meses depois do pesadelo trágico das enchentes, os moradores da região metropolitana de Porto Alegre estão revivendo a experiência de voltar para casa. Agora, as atenções se voltaram para as famílias gaúchas do sul do estado. A preocupação é com a Lagoa dos Patos, que está transbordando com a água que chegou do Guaíba. A cidade de Rio Grande decretou situação de emergência. A inundação afetou mais de 1.300 propriedades. Na fronteira oeste, mais de 2.000 moradores de 3 cidades permanecem fora de casa por causa da cheia do rio Uruguai. A Márcia está em um dos 3 abrigos de Uruguaiana. Eu vim para cá com meu marido, minha bebê de 1 ano, meu filho e meu sobrinho. Tomara que não demore muito para a gente voltar para casa de uma vez. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba aqui no Cais Mauá diminuiu mais de 20 centímetros de ontem para hoje. Isso permitiu que fossem retomadas as atividades portuárias, que ficaram restritas por 3 dias. A Prefeitura reabriu as 4 comportas do cais, que fazem parte do sistema de proteção contra cheias. Elas estavam fechadas como medida de prevenção, caso o lago ultrapassasse a cota de inundação. No início da manhã, o catamarã, que faz o transporte da capital com a cidade de Guaíba, na região metropolitana, voltou a funcionar. Na região das ilhas de Porto Alegre, a água segue baixando. Já saiu do pátio da Leonides, mas ainda toma conta da rua. Eu sempre digo assim, o como é importante a gente olhar para o rio e ver uma gotinha a menos todo dia. Hoje de manhã, quando a gente acordou, ela estava passando o portão embaixo, descendo. E agora ela já está quase na rua, assim, na frente da minha casa, né? Em Eldorado do Sul, na região metropolitana, a água também começou a baixar. Ainda assim, a cidade é a que tem o maior número de pessoas em abrigos. Nesta quinta-feira, ao menos 7 cidades gaúchas tiveram temperaturas abaixo de 0. A combinação de umidade do ar e queda brusca no clima congelou ruas e estradas. A pista escorregadia fez 2 motociclistas serem atropelados por um ônibus, ontem, em Passo Fundo. No Vale do Taquari, não há mais alagamentos. O rio voltou para o leito. Depois de ir para o abrigo 2 vezes só neste mês, a Elisiane retornou para casa com os 7 filhos e as 2 netas. Agora, o trabalho é avaliar as perdas e organizar a casa. É bem difícil assim, porque aí acaba estragando móveis, roupas, sabe, eletrodoméstico, acaba tudo estragando, sabe, acaba tudo queimando. Graças a Deus temos em casa, né, e aí esperamos que dê tudo certo agora. No Amazonas, a chuva da madrugada de hoje agravou a cheia dos rios. Pontes de madeira improvisadas sobre as águas carregadas de lixo já fazem parte do cenário de alguns bairros de Manacapuru, a 100 quilômetros de Manaus. O rio Solimões ultrapassou a cota de inundação severa e voltou a subir. Quase metade dos moradores foram atingidos. Um dos bairros mais prejudicados é o da Correnteza. A Cristilene conta que, junto com a sujeira, a água do rio também traz doenças. Vômito, diarreia, febre, a água não está limpa, a gente tem que comprar, porque senão a gente adoece. E as crianças também.
É uma doença atrás da outra. Neste ponto onde nós estamos, a água está quase cobrindo a ponte. Se o nível do rio continuar subindo, a prefeitura vai ter que construir outra ponte para que os moradores consigam andar pelas ruas do bairro. Em outros locais, o rio invadiu as casas. A dona Francisca teve de subir para o andar de cima com os netos e filhos, porque embaixo ficou tudo alagado. Para sair, ela precisa andar no meio da água suja. Pelo lixo, isso aí. E é muito rato, esse ano deu muita cobra, até jacaré deu aí atrás. E aí a gente tem que estar todo o tempo atento ali, ativo, né, para a criança não estar aqui embaixo. A Defesa Civil do município está prestando auxílio às famílias. Retiramos essas pessoas da sua residência e colocamos em outro, demos ajuda, demos aluguel social para essas famílias se sustentarem também nesse período de enchente. E assim nós vamos verificando no que podemos ajudar. Em todo o estado, a cheia dos rios atinge mais de 500 mil de pessoas. 40 dos 62 municípios estão em emergência. 32 tiveram a situação reconhecida pelo governo federal. A dona Francisca espera sair dessa realidade. Eu creio que um dia, né, vai chegar a gente sair daqui dessa área de risco, né? Que eu creio que aqui é uma área de risco, né? Que a gente, todo ano é isso, todo ano. Sim, que drama essa cheia em Manacapuru. Vamos ver como fica a previsão do tempo amanhã. Oi, Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e para você. Amanhã há risco de temporal de Manaus a Roraima, de Salvador ao litoral norte do Espírito Santo e de Campos dos Goytacazes ao Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, previsão de 25 milímetros de chuva. É bastante. E tem possibilidade de chover mais em Manaus, Boa Vista e Salvador. Onde o mapa está amarelo, tempo firme e geada na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Em Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, mínimas de 6 a 8 graus. 11 em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Em Goiânia, Campo Grande e Rio Branco, 14. 15, 16 graus em Cuiabá e no Rio. Tarde fria no sul, no sudeste e em Campo Grande temperaturas amenas, 26 graus. Em Brasília, Cuiabá, Rio Branco e Salvador. E em Goiânia, Manaus e Boa Vista, 28 e 29 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia confirmou hoje, está muito frio agora, mas os 2 últimos invernos é que foram atípicos. Em 2023, fez calor nessa época, do Rio Grande do Sul ao Acre. No ano passado, esquentou muito mais e em quase todo o Brasil, menos no Rio Grande do Sul, por causa das enchentes. Dessa vez, até as tardes estão geladas e em toda essa faixa, que vai especialmente da região sul até Cuiabá. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. A polícia do Rio prendeu 2 pessoas suspeitas de abastecer facções criminosas. Segundo as investigações, Ana Lúcia Ferreira coordenava o transporte de armas e de drogas para o PCC e para o Comando Vermelho. E Gustavo Miranda de Jesus era responsável por lavar dinheiro do Comando Vermelho. Quase 34 mil mulheres se inscreveram para o Serviço Militar Brasileiro. Nos pelotões, a presença feminina está ganhando cada vez mais destaque. Este é o primeiro ano em que as Forças Armadas permitiram o alistamento de mulheres. Em todo o Brasil, foram 33.721 inscrições. A maioria das inscritas é do Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. Ao todo, são 1.465 vagas. Há uma disputa de 23 candidatas por vaga. 15 jovens vão ser escolhidas para servir aqui na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Os alojamentos vão passar por adequação para receber as novas integrantes em 2026. Apesar do alistamento ser voluntário para as mulheres, o serviço se torna obrigatório por 1 ano depois da incorporação. Elas vão passar cerca de 4 meses fazendo um curso de formação de soldados, onde vai aprender a lidar com armamento, regulamento militar, aprender a marchar, fazer o acampamento. Depois dessa formatura, ela é distribuída para os postos de serviço e para outros setores da escola. A Ana Esther quer muito fazer parte da primeira turma feminina que vai entrar pelo alistamento. Foi algo que eu sempre admirei.
a disciplina, o orgulho de servir o país. É algo que eu quero e eu acredito que eu vá aprender muita coisa lá. Antes, para entrar para as Forças Armadas, o único caminho para as mulheres era prestando o concurso público. Atualmente, 37 mil mulheres fazem parte da Aeronáutica, do Exército e da Marinha no Brasil, o que representa cerca de 10% do efetivo. Agora, com o alistamento voluntário, a ideia é ampliar o volume da participação feminina e permitir também que as mulheres ocupem outras funções militares. O alistamento ele teve uma característica de voluntariado. Então, isso também atrai pessoas que, de fato, têm uma atração, uma identificação, uma empatia com o serviço militar e, principalmente, com seguir a carreira das forças. Elas vão ter essa oportunidade, naturalmente, de progredir dentro das forças. A Evelyn se alistou em Mato Grosso do Sul e está ansiosa pelo resultado. Eu achei que eu não ia ter essa oportunidade, né? Porque eu só via homens e eu achei que eu, como mulher, não ia ter essa oportunidade. Mas eu vi que agora eu posso e eu vou agarrar com tudo. Daqui a pouco, as divergências entre os presidentes do Brasil e da Argentina no encontro do Mercosul. Quase 100 pessoas morreram nas últimas 24 horas em ataques na faixa de Gaza. 33 delas aguardavam a distribuição de comida, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é ligado aos terroristas do Hamas. Israel afirmou que um deles se escondia numa escola que foi atingida. A relatora especial de direitos humanos da ONU chamou a situação em Gaza de apocalíptica e pediu que os países cortem laços financeiros com Israel. O governo israelense considerou o relatório dela difamatório e antissemita. O presidente americano Donald Trump conseguiu a aprovação da Câmara dos Deputados para o projeto orçamentário de corte de impostos e de programas sociais. Por volta de 5 da manhã, o líder da oposição, o deputado democrata Hakeem Jeffries, subiu no plenário. E por quase 9 horas, um recorde, ele leu cartas de eleitores e declarações de parlamentares governistas que tinham se colocado contra a lei orçamentária de Donald Trump. Mas na hora de votar, só 2 republicanos se juntaram à oposição e a lei foi aprovada. Donald Trump, que vinha governando majoritariamente por decretos, conseguiu a primeira grande vitória no Congresso. A lei, que o presidente batizou de Grande e Linda, tem quase 1000 páginas e vai ajudá-lo a tirar do papel as principais promessas de campanha. Com a lei, o governo vai perder 4,5 trilhões de dólares em arrecadação, porque Trump vai ampliar isenções e incentivos fiscais. A lei também aumenta em 300 bilhões os gastos com o combate à imigração ilegal e o setor de defesa. Já os programas sociais vão ter cortes de quase 1 trilhão, o que vai deixar 12 milhões de americanos sem auxílio médico financiado pelo governo. Mesmo com esses cortes, um comitê independente do Congresso avaliou que a lei vai aumentar em mais de 3 trilhões de dólares a dívida pública nos próximos 10 anos. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou no maior patamar da história. Dados de criação de vagas de emprego acima do esperado nos Estados Unidos impulsionaram o movimento. Desde o início do ano, o Ibovespa acumula uma alta de 17%. E a cotação do dólar caiu para R$ 5,40, a menor desde junho do ano passado. O Brasil assumiu hoje a presidência rotativa do Mercosul. E o encontro de cúpula para essa troca de comando evidenciou divergências entre o presidente Lula e o argentino Javier Milei sobre o papel do bloco. No primeiro compromisso em Buenos Aires, o presidente Lula se reuniu com o paraguaio Santiago Penha na Embaixada Brasileira. Depois, Lula seguiu para a reunião do Mercosul no Ministério das Relações Exteriores da Argentina. Lula e o anfitrião Javier Milei se cumprimentaram de maneira protocolar. Os dois nunca tiveram uma reunião reservada. Durante a campanha em que se elegeu presidente em 2023, Milei fez críticas a Lula. O brasileiro não compareceu à cerimônia de posse.
Na cúpula de hoje, a Argentina transferiu o comando do Mercosul para o Brasil e os dois presidentes expressaram suas visões opostas sobre o bloco. O Mercosul tem 4 integrantes efetivos. A Bolívia está em processo de adesão e a Venezuela está suspensa por violar regras democráticas. Há mais 7 associados. O Mercosul negocia acordos comerciais em conjunto. Acordos com outros países são permitidos, desde que não violem as tarifas de importação e exportação definidas pelo bloco. Milei elogiou o acordo do Mercosul com a associação que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, anunciado ontem. Mas, na sequência, cobrou a flexibilização de regras aduaneiras para permitir a exportação de 50 produtos argentinos fora das exigências do Mercosul. O presidente argentino disse que o bloco forma uma cortina de ferro para essas negociações. A cortina de hierro a la que hoy estamos sometidos. E de maneira categórica afirmou que, acompanhados do Mercosul ou sozinhos, os argentinos vão avançar em novos acordos. Na contramão do argentino, Lula afirmou que o Mercosul protege seus integrantes quando o mundo, nas palavras dele, se mostra instável e ameaçador. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Diplomatas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmaram que, apesar das divergências entre Milei e Lula, há interesses comuns em vários temas. É o caso do combate ao crime organizado e o narcotráfico e, principalmente, da negociação para um acordo com a União Europeia que já dura 25 anos. Um rápido marcou a passagem de comando. Os presidentes e representantes dos países membros e associados do Mercosul estiveram reunidos apenas pela manhã. Não houve almoço ou jantar. A cúpula terminou sem um encontro bilateral entre Lula e Milei. E depois da reunião do Mercosul, o presidente Lula visitou a ex-presidente argentina Cristina Kirchner. Ela está em prisão domiciliar e permanentemente proibida de ocupar cargos públicos por corrupção em licitações. Lula também se encontrou com o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel e exibiu um cartaz em defesa da liberdade de Cristina. O presidente já está no Rio para participar da reunião dos BRICS. Daqui a pouco, uma campanha na internet com ataques ao Congresso provoca preocupação e apelos por moderação. Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Pelo contrário, já que o IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social
regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então tem uma confusão enorme, falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. No dia 29, a oposição respondeu com um vídeo, também feito por IA, da Federação União Progressista, dos partidos União Brasil e Progressistas, e criticou o discurso do nós contra eles, estimulado pelo PT, segundo a federação. No fim de semana, sem assinatura de nenhum partido, outros vídeos, também produzidos por inteligência artificial, passaram a atacar o Congresso Nacional. Perfis que se apresentam como militantes de esquerda passaram a compartilhar as publicações alegando que os parlamentares seriam inimigos do povo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, foi um dos mais atacados. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido, falando em rachar a conta do jeito certo, com super ricos pagando mais. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Motta, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, tem que servir ao seu país. Ontem, também numa rede social, a ministra de Relações Institucionais e o líder do governo na Câmara pediram à militância que não façam ataques pessoais. Gleice Hoffmann disse que o debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o que repudiu. José Guimarães disse que o presidente Hugo Motta, como qualquer representante em uma democracia plena, tem o direito de defender suas convicções e que a luta do partido não se dirige contra indivíduos, mas em favor de princípios e propostas. Hoje, o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, do PT, negou que qualquer tipo de ataque ao Congresso tenha partido do governo. Qualquer tipo de agressão desse tipo, dessa natureza, é por nós condenado. Não tem da parte nossa, da parte do Partido dos Trabalhadores, da parte dos partidos aliados, qualquer intenção de agredir tanto o Congresso quanto os presidentes das casas. O líder da oposição no Senado criticou o presidente Lula e o PT pelas ações. Rogério Marinho, do PL, diz que o governo não assume as suas responsabilidades. Mas há uma diferença entre a intenção e o gesto. Mesmo a mão que afaga, apedreja, né? Então, é o presidente Lula e o PT, né, que vão às redes sociais, né, desancar, desqualificar e transferir responsabilidades do Congresso ao Congresso Nacional, que são suas. É este mesmo governo que quer se sentar na mesa de negociação e pedir, né, que haja bom senso quem não deu causa. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL, criticou a campanha do PT e do governo. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está fazendo nas redes sociais é muito grave. Está usando inteligência artificial, dinheiro público e uma rede profissional de influenciadores está tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres, colocando a culpa de tudo em quem produz, investe e gera empregos. Onde vamos parar com essa escalada de radicalismo? O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade e não de um governo que instiga confronto social para tentar impor sua agenda fracassada. No meio dessa crise, o cientista político Carlos Pereira entende que o governo está atribuindo ao Congresso responsabilidades que são dele. O executivo que é responsável pela rigidez tributária, pela rigidez das contas públicas, pelo controle inflacionário de um país, especialmente em regimes presidencialistas. É muito pouco crível que o eleitor mediano responsabilize o legislativo por políticas universais, tipo
controle do desemprego, controle inflacionário, controle das contas públicas. Sempre no presidencialismo, é o executivo, para o bem ou para o mal, que será o responsável por essas políticas. Então não adianta o presidente Lula transferir essa responsabilidade e dizer, não, o Congresso é que não está me deixando fazer isso, porque para o eleitor sempre vai perceber o executivo como responsável dessas políticas. A proposta da AGU para a devolução do dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas do INSS recebeu o aval do ministro do STF, Dias Toffoli. Eles vão receber tudo de volta, corrigido pela inflação. Falta divulgar a forma de depósito do dinheiro e o cronograma de pagamentos. A AGU propôs que a União banque inicialmente os custos do ressarcimento e que esse gasto fique de fora do resultado fiscal do governo neste ano e em 2026. Esse acordo ainda precisa ser referendado pelo plenário do STF no mês que vem. Mesmo assim, o governo prevê que a devolução deva começar no próximo dia 24 de julho. A Advocacia Geral da União pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Polícia Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor abertura de investigação sobre preços dos combustíveis. Segundo a AGU, há indícios de que distribuidores e revendedores não estariam repassando ao consumidor as reduções de preços feitas pelas refinarias no caso da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. A seguir, a Copa do Mundo de Clubes na véspera das quartas de final. Como estão Palmeiras, Fluminense e os adversários deles. O brasileiro Hugo Calderano não pôde embarcar para um torneio de tênis de mesa nos Estados Unidos. Ele não conseguiu obter um visto a tempo de viajar. Ele tem passaporte português, que dispensaria esse protocolo. Mas o Calderano esteve em Cuba nos últimos 2 anos para disputar outros campeonatos. E desde janeiro de 2021, os americanos exigem o visto de qualquer turista que tenha passado pela ilha caribenha. Um acidente de carro na Espanha matou os jogadores de futebol Diogo Jota, da seleção portuguesa, e o irmão André Silva. Diogo tinha 28 anos. O Liverpool da Inglaterra não vai mais usar a camisa 20 que ele vestia. Diogo Jota era casado e tinha 3 filhos. E de graça. Logo mais depois da Central da Copa tem o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.